Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos de volta e nós vamos prosseguir aqui com a nossa estilização do banner. Então a gente já individualmente ali estilizou praticamente tudo, mas falta agora juntar isso e transformar nesse resultado final. Então vamos fazer isso. Vou criar aqui, como é de praxe, um arquivo style.ts, deixar todos esses arquivos aqui para deixar o editor de código mais limpinho para gente. E procedimento clássico, importar o styled com styled components. E a primeira coisa que eu vou estilizar vai ser o próprio banner aqui. Então, export const styled banner vai ser uma styled div. E muito bem. Essa div ela tem aquele flex grid que a gente já pode configurar o flex. Vou colocar, deixe-me ver aqui no protótipo, tá tudo alinhado ao centro. E items enter. E eu vou colocar um espaço aqui mínimo entre os elementos. Ó, isso já vai dar uma mudança de diagramação assim que eu importar, claro. Pilot, banner e substituir o fechamento aqui também pelo style de banner. Ó, já começou a ter mais ou menos, né? Tá um pouquinho distante ainda o posicionamento que a gente gostaria. Outra coisa é que a gente tem aqui um padding, né? Então, padding no topo eu vou colocar aqui 16 pixels, um rem. E nas laterais eu acho que eu posso colocar algo entre 2 e 3, mais ou menos. Então, o pad aqui vai ser um rem e 2.5 rem, para ficar bem semelhante ao protótipo. Nós temos um arredondamento de borda de 32 pixels. Então, o border radius ele vai ser de 32. E o background eu posso... Cara, esse gradiente seria bem complicado. Colar tudo isso aqui, de repente tem que fechar aqui também. E vamos ver se dá certo a nossa brincadeira. Não ficou tão semelhante, porque o protótipo tem aqui alguma incompatibilidade. Depois a gente pode revisar isso num gradiente generator de CSS para tentar fazer um gradiente mais parecido. Então algumas cores não pegaram, mas bom, já funcionou de certa forma. A gente já tem um fundinho aqui que é de fato o que eu queria que acontecesse. Aqui, ó, a gente vai ter sempre um space between no flex grid, porque, bom, o banner não vai ficar desse tamanho que a gente está vendo, porque vai ter uma side, vai ter todos os diversos elementos na lateral. Ó, mas ele vai ficar mais ou menos por esse caminho aqui que a gente está vendo. Então, essa responsividade para mim aqui já fica bem bacana. Legal. Vamos prosseguir agora para estilizar mínimos detalhes aqui. Então, ó, tem um espaçamento entre a tag. Então, vamos pegar o meu título. E ele é um style de title, mas ele também é um H1 no fim das contas. Então, eu vou colocar um margin top de um rem. Deixa eu verificar se foi suficiente. Foi sim, ficou bem parecido com o que eu queria. Então, vamos partir aqui para esse conjuntinho de preço e etc. A gente criou aqui uma div chamada price box. Então, o price box ele vai ter um display inline flex.
vai alinhar tudo ao centro de forma vertical. Já está ficando parecido. E em relação ao parágrafo, a forma que eu vou lidar vai ser a seguinte. Eu também vou colocar um inline flex nesse parágrafo. Vou transformar ele em algo muito semelhante a um botão. Vou colocar aqui todo o align items e justify content center. Também. E além disso, ele vai ter um background color. Vai pegar lá do meu tema, como sempre. M colors.white 50. Eu vou querer que ele tenha a mesma altura. Não, aliás, o background eu vou mudar de posição. Já tá legal assim. Mas eu vou querer que ele tenha um padding lateral. Então, o padding ele vai ser 0 em cima, 0 embaixo e vai ser de 1 rem. Acho que vai ser mais do que suficiente para ter esse espacinho que a gente tem aqui, ó. De repente, até um pouco mais, ó. Ficou pouco. Eu vou correr para um 1.5 para deixar isso mais parecido possível. A distância é 24 pixels, vai dar bem direitinho, ó. Bem direitinho como a gente queria. Então, eu removi o meu fundo porque vale mais a pena, gente, a gente colocar esse fundo no price box mesmo, em vez de colocar no parágrafo. Essa escritura theme, theme.colors.white 20, acho que é o mais correto aqui. Ó, tá ficando bem parecido. Também tem um radius nessa coisa toda, que é o mesmo radius do botão. Então, border radius 12px. Legal. E agora, só para fechar aí com chave de ouro, esse Price Box ele tem uma margem de topo de 2 rem. Ficou bom. Eu acredito que eu vou colocar um 3, vai ficar mais distanciado. Ó. Ficou bem parecido, gente. Em questão aqui do gradiente, o que, que a gente pode fazer? Então, não consegui fazer um gradiente da forma que eu queria. E, cara, eu queria visualizar ali, em vez de ficar chutando CSS. Então, um cara que eu uso bastante é esse CSS Gradient Generator. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um gradiente do tipo radial, que é mais ou menos o que está aqui. E vamos ver qual que era a ideia de cores original desse degradê, cara. Então eu vou pegar aqui e eu não consigo selecionar. Ó, a gente tem numa das cores aqui um 53 e na outra a gente tem essa corzinha aqui. Legal. Então vai ser um degradê entre 53 e 53. Bacana. Porém, ele não vai ter uma opacidade de fato. Então, vamos reduzir tudo. Reduzir a cor do vermelho. Cara, ó, ele já gerou um gradiente parecido. E eu vou tentar. Não vai ficar exatamente como eu queria. Isso às vezes pode acontecer um conflito entre o design e a implementação propriamente dita. E vale conversar com o design e tentar fazer da forma mais próxima possível. Então, olha só. Não ficou idêntico, mas cá entre nós ficou extremamente parecido, assim. Então, mínimos detalhes. Ó, o banner está pronto. E agora a gente pode fazer a responsividade, ó, quando começa a quebrar. Então ele começa a quebrar aqui.
Eu posso me arrepender disso depois, tá? Ter que mudar esse breakpoint, já que a estrutura do projeto vai mudar. Mas eu vou colocar um breakpoint prévio, por enquanto. Eu acredito que o limite aqui seja uns 980. Mas antes de quebrar breakpoint, eu vou limitar o tamanho dessa imagem. Então, eu vou colocar uma largura máxima para o nosso amigo Charizard. Então, a nossa IMG aqui. E vamos restringir ao Image Grid que a gente criou. Então, dentro do Image Grid, a IMG vai ter no máximo 100% de largura. Legal. Ó, já começa a ficar responsivo. Já fica mais legal. E aqui no 725 é que começa a incomodar de fato, quebrar o texto ali mais do que eu gostaria que quebrasse, digamos assim. Como a nossa tipografia ainda não está responsiva, a primeira coisa que eu vou fazer é deixar essa tipografia responsiva. Então, olha só. E, em vez de 44, a partir de 800, eu vou reduzir esse tamanho para 36. E, cara, lá no celularzão mesmo, já vamos garantir aqui que quebre para 32. Vamos ver o que acontece. Bacana. Ó, tem essa questão dessa quebra aqui que incomoda também. Então a gente pode tratar isso no próprio componente. E vamos fazer isso acontecer. O Charizard aqui ainda está num bom tamanho. Então eu posso simplesmente colocar uma largura mínima para o meu content. Então, content. Vou colocar o H1 aqui dentro. E min width de 270 px. Ó, assim é o Charizard que diminui e eu ganho mais tempo aqui para fazer o breakpoint de fato. Então o Charizard começou a ficar muito pequeno aqui em 600. E agora sim eu vou utilizar um breakpoint. Então sempre pensando aí em ir fechando a janela e corrigindo o problema, sabe? Não tenta fazer responsividade de qualquer jeito que vai ficar quebrado em algum dispositivo, né? Não vai ficar legal. A não ser que a proposta do sistema ali não seja ter uma responsividade web. Eu gosto de explorar desse jeito que vocês estão vendo aqui. Então, nos 600 pixels, eu vou pegar o meu Flex Grid e vou dar, opa, Flex Grid, e vou dar um Flex Direction Column Reverse para jogar o Charizardzinho para cima, a imagem de destaque ali para cima. Ele ficou muito maior do que eu gostaria que ele ficasse. Então, nessa quebra em especial, eu vou pegar o meu Image Grid e dentro do meu Image Grid, a minha IMG ela vai ter ali o width de 100% agora. E a Max Width, vamos diminuir um pouco a janela e fechando e pensar ali em algum cenário que fique de fato bom. Olha só, aqui começa a ficar bom. Então ele vai ter no máximo 335 de largura. Ó, agora ele não aumenta mais e já está responsivo
até o 280. Tá responsivo, mas a gente ainda poderia fazer alguns ajustes de espaçamento também que a gente fez aqui para deixar espaçamentos menores. Então, o meu price box ele tem uma margem de 3 REM no grande, mas eu vou reduzir aqui no pequeno para 2. O que mais tem margem ali é o nosso H1. Já vou copiar essa estrutura aqui. E eu posso remover esse limite esse mínimo de largura para evitar qualquer problema ali no final do mobile a partir de 600. Deixa eu ver uma coisinha. Content, Image Grid. Eu gosto de deixar tudo na mesma ordem para ficar bem organizado, CSS mais suave de dar manutenção depois. Então aqui o margem top vai ser 0.5 e eu vou dar um unset no min weather. Prontinho. Aqui tá muito apertado também, a partir dos 420, acho. A partir dos 400, eu diria, eu já poderia fazer o seguinte. Pegar a price box. E dar um flex direction. Column. Isso já vai deixar as coisas mais ou menos nesse caminho aqui. E para ficar bacana mesmo, eu vou colocar uma largura de 100%. E o meu botão ali dentro também vai ter uma largura de 100%, para ficar mais fácil de clicar no celular. Tenho esse resultado aqui, ó. Ficou bem legal. Então, o banner está bem responsivo, é o que a gente queria. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!